Olá, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um heatmap utilizando o RStudio. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site para fazer o download do RStudio. Para quem vai estar usando essa análise pela primeira vez, nós vamos precisar instalar os pacotes nas bibliotecas de análise que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui já um arquivo, né, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, também na descrição do vídeo, com todas as linhas de comando que nós vamos usar. Então, a primeira biblioteca é essa Gplots. Para instalar, a gente vem aqui em Tools, Instalar Packages, e só escrever aqui Gplots, ele vai ficar marcadinho aqui, é só clicar e instalar. Pronto, finalizou. A próxima é essa daqui, que são as cores que nós vamos usar no nosso heatmap. Novamente, Tools, Instalar. Vai ficar selecionado aqui, né? Seleciona, Instalar. Pronto. A próxima biblioteca, a gente não vai conseguir instalar ela desse jeito. Eu tenho aqui um site dessa biblioteca. É só copiar essa linha de comando aqui e colar lá no seu R. Também vou deixar esse link salvo para vocês. Colei, aperta Enter, que ele vai instalar. Se ele perguntar isso aqui, ó, se vocês desejam atualizar, porque eu já tenho instalado aqui no meu computador, All, Som e Non, a gente selecionar, né, que é de All, né, todos, e aperta Enter. Que caso você já tenha instalado no computador de vocês, ele vai fazer essa atualização. Prontinho. Depois disso, vocês só precisam fazer isso uma vez. Depois de feito e instalado os pacotes, vocês não precisam fazer mais isso nunca mais. Agora a gente precisa determinar o nosso diretório, que é onde estão os nossos arquivos. Os meus arquivos, eles estão na área de trabalho, então a gente vem aqui, deixa eu ver. Aqui em Session, setar, né, o diretório de trabalho e aqui escolher o diretório. No meu caso, eles estão todos na área de trabalho, então eu seleciono a minha área de trabalho e clico em abrir. E pronto, a gente já determinei aqui qual é o meu diretório de trabalho. Ele fica também identificado bem aqui, no meu console. Certo? Agora vamos ver aqui a nossa planilha. Essa aqui é a minha planilha do Excel. Ela tem que estar, a planilha de vocês tem que estar plotada igual a essa. As linhas são os passinhos, nas colunas são as análises. Esses daqui, na verdade, são dados de PCA em tempo real. Vocês precisam ter o cuidado, por exemplo, isso aqui é carga viral. Vocês precisam ter o cuidado, esse paciente, por exemplo, ele não tinha carga viral, o valor dele era 0. Vocês têm que ter cuidado para não ter nenhum valor 0 na planilha de vocês. Caso seja 0, ponham 0.1. Tá bom? Porque senão ele vai dar um erro na hora de correr a análise. Outra coisa que é importante observar os valores, eles têm que estar escritos na numeração em inglês, né? Ou seja, 0 ponto alguma coisa, então 1 ponto alguma coisa. Não utiliza vírgula, tá bom? Tem que ser ponto. E também prestar atenção se não vai ter nenhuma casa com valor em branco. Se tiver, vocês vão ter que excluir esse paciente, porque senão ele também não vai rodar a análise. As casas têm que estar todas preenchidas e pode parecer, mas é importante avaliar se tá tudo correto aqui, porque na hora às vezes você exclui um aqui
pode acontecer algum erro e subir uma coluna, subir uma linha e não tá batendo aqui, né, o tamanho dos dados, né? Isso também pode ser uma fonte de erro. Então, depois que vocês tiverem isso aqui tudo preparado, vem arquivo, salvar como, no caso aqui na área de trabalho, CSV. Vocês vão vir aqui e vão selecionar salvar como CSV. Eu não vou salvar que o meu já está salvo, mas tem que ser nesse formato. Ele não vai ler outro formato, tá bom? Aqui o meu dado, meu arquivo salvo aqui na minha área de trabalho. Vou deixar bem aqui. O Excel, ele tem um problema, pelo menos com o Windows, ele tem um problema de deixar tudo, salvar como ponto vírgula. Vou mostrar para vocês. Vocês vão clicar com o botão direito em abrir com bloco de notas. As colunas, cada coluna é separada por esse divisor aqui. Essas colunas, o R ele não vai entender ponto vírgula. Vocês têm que substituir tudo isso para vírgula. Então, vem substituir ponto vírgula por vírgula. E aí vem substituir tudo. Para fazer isso, vocês têm que ter a certeza de que não tem nenhum número com vírgula aqui, tá bom? E tudo que seja tudo ponto, senão vai bagunçar toda a tabela de vocês. E isso a análise não vai conseguir rodar a análise por causa disso. Depois de fazer isso, vocês vêm e salvam o arquivo de vocês. Pronto, tá salvo. E aí vão aqui na nossa colinha com as linhas de comando, no nosso R. Então, antes de tudo, a gente precisa abrir as nossas bibliotecas. É só copiar e colar aqui as linhas de comando do jeito que estão escritas. Pronto. Aí agora, bem aqui, essa primeira linha de comando é para abrir a nossa planilha. Vocês têm que ter certeza, aqui, bem aqui nessa posição, vocês vão colocar a descrição o nome do arquivo de vocês, tá bom? Vocês vão editar isso daqui. Essa segunda linha aqui significa que a primeira linha é os nomes dos parâmetros analisados, certo? E bem aqui, essa linha de comando é para criar a matriz de correlação, levando em consideração a parte da segunda coluna, pois a primeira coluna é a identificação dos pacientes, que seria isso daqui, certo? Então, vamos abrir o nosso arquivo e criar a nossa matriz de dados. Pronto. Bem aqui, essa segunda análise, ele vai transformar os nossos dados para normalizar eles. Então, ele vai primeiro normalizar para log e vai normalizar os dados aqui usando o Z-score, que é um tipo de análise normalmente utilizada para heatmaps. A mais bem aceita, a mais utilizada. Vamos então fazer isso. Só copiar e colar. Pronto. Depois, aqui a gente vai identificar que a coluna Row Names, que a gente já tinha identificado aqui, são os nomes, melhor, as linhas, né, são os nomes das linhas. E a primeira coluna, né, Call Names, que são os nomes também. Os nomes, no caso, a identificação de cada paciente. Vamos copiar e colar. Essa linha de comando é o tamanho da nossa imagem. Como que a gente quer que essa imagem seja exportada. No nosso caso aqui, já está programado para ela ser exportada no formato TIFF 300 dpi. Esse 300 é a resolução dela aqui e aqui. 300 dpi, que é um formato bem aceito para publicação
mais, né, utilizado para publicação. Então já está no formato certinho, TIFF 300 dpi. Depois disso, isso aqui é só uma linha de comentário. Para fazer análise, você não precisa copiar essa linha, tá bom? É só para guiar vocês. A análise do heatmap, existem alguns tipos de análise que podem ser utilizados. Vocês podem fazer, que são essas daqui. Euclidean, Complete e todas essas. Vocês podem fazer uma combinação, testando uma a uma, né, a combinação delas para os dados de vocês, para ver qual fica melhor. Eu gosto de usar Canberra para analisar as distâncias e para a formação dos clusters, esse aqui, o ARD-D2, certo? Elas já estão todas identificadas aqui. Caso vocês queiram testar uma por uma, vocês só vão copiar aqui, por exemplo, o máximo e colar aqui máximo dentro dos parênteses, dessas aspas, tá bom? Lembrando que essa aqui é para distância, e essa aqui são as opções para cluster. Então, por exemplo, single, aqui na linha de cluster, vocês podem tirar o ArcD e colocar single. Eu já vou deixar as que eu acho que são melhores, né, para esse tipo de análise, mas vocês podem ir avaliando, testando as combinações para os dados de vocês. Então, é só copiar e colar. Pronto. Agora a gente vai gerar o nosso heatmap usando essa função, heatmap 2. Né? Aqui são as cores, cor, green, red, que são as cores normalmente aceitas. Vocês podem entrar, né, no site do R, né, e ver quais as cores que eles têm. Vocês podem mudar as cores. Né? Essas informações aqui vocês não precisam mexer nelas, tá bom? É o tamanho da distância dos quadradinhos, né? As margens. Aqui o dendrograma. O dendrograma é tipo aquelas linhas, né, que vão identificar. Você vai querer ela nas linhas ou na coluna, né? Tipo na esquerda ou em cima. Vou mostrar aqui para vocês esse aqui que é o dendrograma, certo? Então, se vocês querem eles nas linhas ou se vocês vão querer eles na coluna, sabe? Isso aqui vai determinar a clusterização também. Eu costumo fazer nas linhas porque são os pacientes, onde a gente colocou aqui a identificação dos pacientes, né? E também, deixa eu ver aqui. E aqui também é qual vai ser o que vai guiar o nosso dendrograma, né? No caso, seria a função, a clusterização das linhas, né? Que é essa daqui, tá bom? Se vocês forem usar assim a distância, vocês podem só copiar esse daqui e colar aqui. Então, vamos agora gerar o nosso heatmap. Copiar, colar, pronto. E agora a gente finaliza com o DenvOff, que é para finalizar essa função. E fechar. Ele vai criar um arquivo, automaticamente ele cria um arquivo no seu diretório, certo? Que é esse daqui. Ele está identificado como heatmap, TIFF, e está em 300 dpi. E aqui a gente tem o nosso dendrograma, a identificação das colunas, que cada coluna é, a identificação dos pacientes, para vocês identificarem eles aqui no heatmap de vocês. E aqui a escala, né, já com os dados todos normalizados. Né, vocês podem observar aqui que isso aqui não está batendo por causa do tamanho aqui da fonte. Aí vocês podem vir aqui e diminuir aqui o tamanho da fonte. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem melhor. Então, eu vou copiar tudo e vou fazer novamente aqui o arquivo. Pronto, tá vendo? Eu diminui o tamanho da fonte, agora tá batendo certinho, né,
cada linha aqui com a identificação do paciente, que não estava batendo por causa que a fonte estava muito grande. E pronto. É isso.